O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 17 de agosto. Professores se juntam às manifestações em Hong Kong. Isso, continuamos com notícias sobre Hong Kong. Essa daqui acabou sendo a primeira, né, por conta do protesto que teve no sábado, né, em que tivemos a presença de cerca de 8 mil professores nos protestos de Hong Kong. Porém, a grande notícia, né, as grandes notícias em relação a Hong Kong essa semana foram outras duas. Tá? A primeira delas é que o Facebook e o Twitter anunciaram na segunda-feira que removeram contas que, segundo as empresas de redes sociais, compartilhavam desinformação vinda do governo chinês. Tá? O Twitter removeu 936 contas e disse na nota que elas tentavam deliberadamente e especificamente semear discórdia política em Hong Kong, inclusive questionando a legitimidade do movimento de protestos que ocorre na região. O Facebook disse que removeu 7 páginas e 3 grupos da sua plataforma. E aí, depois também tivemos o YouTube, mais agora para o fim da semana, quinta-feira, dia 22, removendo 210 canais, segundo a empresa, né, segundo a Google, no caso, dizendo que era uma operação coordenada de influenciadores para questionar os protestos em Hong Kong. Por sua vez, né, o governo chinês protestou contra essas medidas e disse que o governo chinês tem o direito de divulgar suas opiniões online. Né? Então vejam, o governo chinês não necessariamente negou a ligação dessas contas com o governo, com as informações oficiais, digamos assim, né? Apenas disse, olha, a gente tem direito a ter canais oficiais de informação. A justificativa das empresas é que isso violava as regras das redes, porque não eram contas que diziam, olha, conta oficial do governo chinês, tá? Era uma conta lá que, enfim, estava como se fosse o nome de alguém, com um pseudônimo, provavelmente uma foto de anime, alguma coisa assim, e usando ferramentas, inclusive, para falsificar a localização dos usuários. Isso faz parte do que a gente tem comentado sempre sobre Hong Kong, que é muito complicado, né? Em alguns aspectos, a gente filtrar as notícias, porque você vai ter uma guerra de narrativas ali muito forte. Você vai ter uma guerra de interesses muito fortes, tá? Então, isso acaba sendo, né, filtrar tudo que nos chega vindo de Hong Kong acaba tendo esse problema, essa dificuldade. É uma coisa que a gente já comentou antes, tá? E a gente também já explicou em programas anteriores quais são as duas abordagens, o que os manifestantes alegam e o que os chineses alegam. Tá? O governo chinês, no caso, alegam. Tá? A gente já fez uns 2 programas em que Hong Kong fez parte dos blocos principais. E além disso, a China, o governo chinês, confirmou na quarta-feira, dia 21, que deteve um funcionário, tá, do consulado do Reino Unido em Hong Kong, que estava desaparecido há 2 semanas. O nome dele é Simon Cheng, e ele foi detido em Shenzhen por, segundo o governo chinês, ter ali violado uma lei de segurança pública. Ele estava ali numa região ali de baixa reputação, digamos assim, né? Porém, ao mesmo tempo, o governo britânico, né, disse que essa detenção foi arbitrária, disse que está extremamente preocupado, porque ele é um funcionário consular, e o governo chinês falou, olha, ele é um funcionário consular, mas ele não é um cidadão britânico, ele é um cidadão chinês, então essa é uma questão interna que cabe apenas à China. Tá? Essa foi a resposta do governo chinês. Tá? E claro, né, se ele estava ali numa área de baixa reputação, né, ali numa área de
de diversões adultas, digamos assim, né, não sabemos também. Tá? Então, assim, é sempre bom manter o ceticismo dos dois lados em relação a Hong Kong. Tá? O buraco é bem mais profundo, a gente já falou de diferenças de identidade, a gente já falou de questões legais e questões de prazo. Porque, de qualquer maneira, tá? Daqui a algumas 2 décadas, mais ou menos, Hong Kong não vai ter mais autonomia. Então, essa disputa, ela promete, inclusive, se intensificar nos próximos anos, né, enquanto você ainda tiver, do ponto de vista jurídico, algo que embase a autonomia de Hong Kong. Ainda no último final de semana, governo militar do Sudão sela acordo de transição com manifestantes. Nós tivemos tomando posse no Sudão, né, finalmente, felizmente, né, um premier civil agora, o Abdallah Hamdok. Tá? Ele assumiu como, né, ele vai ser premier, no caso, né, o Sudão vai adotar um governo transitório, a gente também já fez programas em que o Sudão foi o foco principal, e vai ser mais ou menos assim, nós vamos ter um conselho de transição, na qual o Conselho Soberano vai ser o que vai representar o poder executivo, de fato, né, como se fosse o presidente, digamos assim, só que vai ser um conselho nessa presidência. E esse conselho vai ser chefiado por um militar. Já o premier civil, ele vai ser, digamos assim, o líder dos ministros. Ele vai ser o líder do governo no cotidiano. Tá? Então, o Conselho Soberano vai ser integrado por militares e civis, vai ter uma chefia de um militar e vai ser o que vai, digamos assim, determinar os rumos do país para os próximos 3 anos nesse período de transição. Agora, o trabalho cotidiano, né, de, realizar campanha de vacinação, alguma coisa assim, olha, teve aqui, precisa construir aqui um canal de irrigação, ou então teve uma chuva muito grande. Quem vai coordenar os ministros de governo no cotidiano vai ser um civil, o Abdallah Hamdok, tá? Então, assim, ele não vai ser o presidente do Sudão, ele não vai ser, né, o chefe de Estado do Sudão, porém, ele agora vai coordenar os trabalhos cotidianos. Porém, nos próximos 21 meses, tá, nós teremos os militares, né, fazendo parte desse conselho e liderando esse conselho. Tá? Então isso é importante de colocar. Agora, a outra coisa interessante, né, da gente ficar de olho, especialmente quando, né, estiver mais perto ali da conclusão, é o seguinte: o Omar Bashir, né, o ex-ditador sudanês, ele está sendo julgado em Khartoum por corrupção. Tá? Lembrando, ele é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, tá? Crimes de guerra na região de Darfur e na guerra que resultou na independência do Sudão do Sul. Porém, ele está sendo julgado no Sudão, tá? Não entregaram ele para o TPI, por corrupção. E o detalhe é que ele disse que recebeu 90 milhões de doletas em cash da Arábia Saudita. Sendo que a última parcela aí desse presentinho foi dada a ele pelo Mohammed bin Salman, o príncipe MBS, né? o de fato líder de governo na Arábia Saudita. Tá? Então, assim, ele recebeu dinheiro do rei Abdullah, que já faleceu, ele recebeu dinheiro no final da década de 1990, mas a última parcela aí desse presentinho, tá, de dinheiro saudita, e a gente sempre comentou aqui que os sauditas e os Emirados Árabes Unidos é que tinham os maiores interesses em manter a ditadura Bashir, tá? Ele disse que o MBS mandou ali um presentinho para ele de 25 milhões de dólares em cash, dinheiro vivo. Tá? Vamos ver se ele abre mais a boca, exatamente o que era para esse dinheiro, se era só para bancar ali luxos e diversão, se era para bancar alguma outra coisa, porque assim, esse cara sabe muita coisa, inclusive eu não duvido que ele acabe, né, sendo suicidado aí em breve, tá?
Notícia da última terça, dia 20. Sonda indiana entra em órbita da Lua. E lembra, Felipe, que a gente estava discutindo, acho que em off, sobre qual seria o nome dos astronautas indianos, né? Daí eu perguntei para minha esposa, que estuda yoga, né? Algum termo em hindu. Yoganauta? Não, mas em relação à Lua. E ela falou que a saudação à Lua é o Chandra Namaskar. Então seria um Chandranauta. Pode ser. Inclusive o nome da sonda é Chandrayaan, que é carruagem lunar, digamos assim. Eu ia falar carroça, mas carroça parece pejorativo. Carruagem lunar. E ela entrou em órbita da Lua, conseguiu realizar, né, a manobra mais difícil da operação, que inclusive foi na mesma manobra que a sonda israelense algumas semanas atrás se espatifou, né, e entrou em órbita, dando tudo certo, tá? No dia 7 de setembro, a sonda indiana vai pousar no polo sul da Lua, tornando a Índia, então, o quarto país a realizar essa façanha de pousar uma sonda na Lua. O terceiro existente. O terceiro existente. Inclusive os soviéticos foram os primeiros, né? Só que os soviéticos não mandaram pessoas para a Lua. Os Estados Unidos depois mandou pessoas. E a China recentemente também pousou uma sonda na Lua, agora a Índia em quarto lugar, Israel daqui a pouco será em quinto. E aí fica aqui a reflexão. 1947, independência da Índia. Pense na situação indiana em 1947 e na situação brasileira em 1947. E quais as diferenças nessa trajetória que possibilitaram que a Índia realizasse esse tipo de façanha, por exemplo, antes que o Brasil? Eles são bons de matemática. Não, nós temos também muita gente boa de matemática, só porque a gente não é. Então, assim, essa história comparada Brasil e Índia é um assunto que me interessa muito, é um assunto que tem sido estudado nas relações internacionais brasileiras, inclusive. Mas é que, por exemplo, para entender cricket, você tem que ser bom em conta. Então isso já é natural. Eu nunca vou entender o placar do cricket. Também não. Nunca vou entender. Aproveitando, inclusive, que não passou ali para as efemérides, que tem outras datas, mas semana que vem a gente vai ter 30 anos da Voyager 2 em Netuno. Tá? As primeiras imagens de Netuno que nós temos foram tiradas em 25 de agosto de 1989. Né, 30 anos atrás, quando a Voyager 2 chegou em Netuno. Então, para quem se interessa, pode dar uma olhada. E divulgando, fazendo o jabá aqui do canal do amigo Sérgio Sacani, o Space Today, muitos dos nossos ouvintes conhecem, ele que inclusive participou do programa dos acordos com os Estados Unidos, falando sobre a questão da base de Alcântara, né, como ela pode ser usada. E, finalmente, nós tivemos a primeira morte na Caxemira, depois da operação indiana de acabar com a autonomia da região. Tá? Nós tivemos um policial indiano e um suspeito de ser um militante pró-Paquistão morrendo num tiroteio, né, na quarta-feira, dia 21 de agosto, na principal cidade da Caxemira indiana, cidade de Srinagar, tá? SRI Nagar, tá? O SR, né? Então fica aí embora a gente tenha uma notícia boa, né, interessante sobre a Índia, temos aí também uma notícia ruim, o início de uma prevista já violência por conta dessa manobra indiana. Também na última terça, líder separatista em Camarões é condenado à prisão perpétua. Isso, o autoproclamado presidente da Ambazônia, né, lembrando, Camarões tem um movimento separatista, né, na região oriental do país, da Ambazônia, porque Camarões tem uma parte que é francófona e uma parte que é anglófona. E adivinha onde a gente explica isso, Felipe? Eu não sei. No Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Camarões. Ah, é? Que programa é esse, Matias? Me conte mais. Olha, Felipe, é um programa que sai quinzenalmente por essas duas cabeças aqui, agora uma terceira que está fixa também, que é o Biratã Leal. Que é um baita de um cabeção, inclusive. São suas palavras. Ele mesmo sacaneia com isso, que ele comprou o capacete do Yankees, ele teve que comprar o capacete large lá. Mas que, enfim, é um programa sobre história, apesar do nome, né? Mas que usa justamente o esporte bretão como fio condutor. Nossa, Matias, vou procurar. Muito obrigado. E espere, não é só isso. Depois desse publi editorial aqui. Mas o líder da Ambazônia, né, o Júlio
Sissoko Ayuktabe e 9 pessoas próximas a ele foram detidos e condenados por terrorismo, secessão e traição. Tá? Ativistas, tanto separatistas quanto organizações de direitos humanos, disseram que o julgamento, na verdade, foi um julgamento ali, né, um julgamento fantoche, um julgamento vergonhoso, né, foi ali apenas uma proforma. Tá? Os acusados, inclusive, não reconheceram a autoridade do tribunal militar que foi formado para julgá-los, tá? E, além dele ter pego prisão perpétua, os outros líderes separatistas pegaram penas que vão de 15 anos a perpétua, e no coletivo eles foram condenados a uma multa que, assim, 350 milhões de dólares. Eu não conheço o Júlio Sissoko Ayuktabe, não sei se ele é um bilionário, mas acredito que não. Tá? Então, assim, não sei se eles vão ter essa grana para pagar essa multa. Né? Então, Camarões espera, né, que com isso consiga ali diminuir a intensidade do movimento, a capacidade de articulação do movimento separatista das regiões anglófonas, ali na fronteira com a Nigéria. Tá? Porém, ainda assim, né, você vai ter aqui uma apelação, não sei se vai ter alguma liderança internacional falando por essas pessoas ou não. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Notícia da última quarta-feira, dia 21 de agosto. Governo Trump muda a regra e famílias imigrantes podem ser detidas por tempo indeterminado. Isso, e qual é o impacto principal disso? Você tinha aquele acordo que tinha sido feito com lideranças democratas, né, de que crianças poderiam permanecer sob custódia no prazo máximo de 20 dias. Então agora, com essas novas, né, regras, você teve, né, agora a extensão desse prazo. Lembrando também que as crianças têm sido julgadas sem a presença dos responsáveis. Então muitas vezes gera situações ridículas, assim, de uma criança de 3 anos estar respondendo perguntas sobre direito internacional. Então isso vai continuar, né, o debate nos Estados Unidos. Além disso, Trump disse que os judeus dos Estados Unidos que votem no Partido Democrata são desleais. Tá? A palavra foi que os judeus estadunidenses que votam democrata mostram ou uma total ignorância ou uma grande deslealdade. Tá? E aí entra novamente em pauta uma discussão que a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? Quando o Trump, por exemplo, ele foi falar perante uma organização de lobby da comunidade judaica, em que ele disse: encontrei o primeiro-ministro de vocês. Né, se referindo a Netanyahu, só que ele está falando com o cidadão dos Estados Unidos, né? Que talvez é o cerne mais antigo do antissemitismo, a ideia de que o judeu ele é leal aos judeus, não ao país que ele nasceu, que ele vive, que ele tem nacionalidade. Então isso, né, voltou a dar uma discussão com ele sendo acusado de fazer uma declaração aí antissemita, incluindo do Bernie Sanders, né? O Bernie Sanders, que é judeu, né? Ele disse que é um judeu orgulhoso de ser, né, judeu, e ele disse: eu não tenho preocupações sobre votar democrata. De fato, eu pretendo votar para um homem judeu para ser o próximo presidente dos Estados Unidos, se referindo a ele mesmo. O Trump, nessa questão da imigração, essa semana voltou a cogitar, né, a ideia de abolir a cidadania por nascimento nos Estados Unidos. A gente já comentou isso aqui também, né, o jus solis, que assim, se você nasceu naquele país, você tem aquela nacionalidade. Em contraste aos países em que você tem a nacionalidade se você é filho de nacionais daquele país, como é o caso da Alemanha. E aí você tem uma divisão histórica geográfica, que é países americanos, né, costumam ser países de jus solis, porque são países de imigrantes, né? Seja uma imigração espontânea, seja uma imigração forçada, como no caso de africanos escravizados. Então, a pessoa que nasce aqui é brasileira, independente de onde nasceram os pais dela. Podem ser italianos, portugueses, espanhóis, angolanos, libaneses, japoneses, chineses, coreanos, o que for. E o governo Trump tem
né, tentado rever isso, embora nesse caso, né, fique muito claro ali qual é o alvo dele, né? O alvo dele não são as celebridades brasileiras ou os ricaços brasileiros que vão para Miami para ter filhos, né? Inclusive, se não me engano, a cantora Cláudia Leite, né, está em Miami para ter filho. O nosso momento Nelson Rubens aqui do programa. Ok. Pois é, o filho ou filha da Cláudia Leite vai ser cidadão dos Estados Unidos, né? Então, tem isso também. Aí, finalmente, sobre os Estados Unidos, uma notícia que vem do nosso querido Gustavo Rebelo, da Flórida, sigam ele no Twitter, tá? @Gu_Rebel. O presidente Trump perdoou dívidas estudantis de 25 mil veteranos de guerra que sejam considerados inválidos. Não sei se é a melhor tradução, né? Mas, enfim, que tinham dívidas estudantis. No total, são 50 mil veteranos de guerra que são inválidos e que têm dívidas estudantis. Porém, metade não consegue completar parte desse processo, então essa canetada do Trump foi justamente para eliminar a burocracia, né, e perdoar tudo isso, né? Então tá aí uma postura, uma novidade do governo Trump. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 22 de agosto. Coreia do Sul cancela acordo de inteligência com o Japão em meio à tensão. Entra no que a gente comentou no programa da semana passada, que está sendo um péssimo momento, né, para a Coreia do Norte entrar em choque com a Coreia do Sul, já que eles podiam justamente aproveitar, né, o antagonismo comum em relação ao Japão. Tivemos um grande protesto essa semana nas ruas de Seul contra o Japão, e a Coreia do Sul anunciou que vai encerrar cooperação de inteligência militar direta com o Japão, tá? Eles não vão renovar o Acordo Geral de Segurança de Informação Militar. A Coreia do Sul deu uma relativizada, né, dizendo que, olha, não, a gente vai continuar, né, contribuindo aqui com o Japão, porque nós dois somos aliados dos Estados Unidos. Então o que vai interromper é a cooperação direta de inteligência. Mas aí entra toda a questão da Coreia do Norte, entra a questão da indenização da ocupação japonesa, a medida japonesa de tirar a Coreia do Sul da lista de exportações preferenciais, todo esse tipo de coisa. Então, para mim, é mais um exemplo de como a Coreia do Norte fez burrada em mirar na Coreia do Sul, no atual governo sul-coreano, melhor dizendo, as suas declarações aí da última semana. O ministro japonês de Relações Exteriores disse que a decisão do governo sul-coreano de acabar com esse pacto é um grande erro de julgamento da situação de segurança regional e, por sua vez, os Estados Unidos disse que manifesta uma grande preocupação e decepção com essa fricção entre nossos aliados. E apenas uma notícia relacionada aí à Península Coreana, que foram encontrados os corpos de uma mulher norte-coreana de 42 anos e seu filho de 6, que haviam fugido da República Popular Democrática da Coreia com destino a Seul, mas, o que tudo indica, morreram de fome, pois foram encontrados no apartamento devido ao mau cheiro quando foram checar o idômetro da residência. Ela que morava num apartamento subsidiado em Gwangju e também recebia uma ajuda de 100 mil wons mensais como auxílio para criar o filho. Isso que foi noticiado pela BBC News, traduzido aqui para BBC em português. Indonésia afirma que situação em Papua Ocidental foi normalizada, entre aspas. Como eu mencionei a questão da ilha, né? A ilha de Papua, né, ela é mais ou menos metade, né, da Indonésia, que são duas províncias da Indonésia, e a outra metade é o país independente de Papua Nova Guiné, por conta do colonialismo, justamente, né? Porque uma metade era alemã, outra metade era neerlandesa, né? E o que acontece? Você tem movimentos na Papua Indonésia que clamam por independência, e mais do que independência, muitos clamam por uma unificação com Papua Nova Guiné, que a ilha inteira seja um país só, um país independente, inclusive por ter ali laços históricos em comum, laços étnicos em comum.
Então nós tivemos diversos protestos essa semana, tá? Por conta dessa pauta, né? Dizendo que estudantes de Papua foram detidos em Java, que é uma das principais ilhas da Indonésia, né? Eles estudam numa universidade em Java. Eles estavam fazendo um protesto pela independência de Papua e eles foram detidos por supostamente terem desrespeitado, danificado a bandeira da Indonésia. Nisso começaram conflitos estudantis no campus, com estudantes indonésios teriam jogado pedras no dormitório, dizendo que os papuanos são macacos, e inclusive os papuanos eles são um povo polinésio, eles muitas vezes são povos de pele mais escura do que os indonésios, né? Então aqui tem uma questão racial também envolvida, tá? Dizendo que eles eram macacos e que os papuanos tinham que ser expulsos e tudo mais. E aí nós tivemos com isso um protesto de larga escala na cidade de Manokwari, que é a capital da província de Papua Ocidental, tá? Na Indonésia, em que o parlamento do governo regional foi incendiado e mais de 100 caixas eletrônicos foram destruídos. Tá? Aí o governo da Indonésia bloqueou a internet da ilha, bloqueou as comunicações da ilha e reprimiu os protestos. O governo disse que tudo voltou ao normal, né? Porém, assim, é um movimento que dura já décadas, mas ele nunca ganhou tanta força assim, né? Vamos ver aí, inclusive recentemente a gente teve mudança de governo em Papua Nova Guiné, a gente vai ter o referendo de Bougainville, né, esse ano ainda. Então, assim, a questão na Oceania tá aí, tá interessantíssima, né? Serve até pra gente aprender um pouco mais sobre essa região que a gente costuma não dar muito valor, porque ela só dá 4 exércitos extras no war, né? E para ficar ali na região, uma notícia que muitos nossos ouvintes nos enviaram, né, só para comentar, que o presidente do parlamento da Nova Zelândia, o Trevor Mallard, ele ficou embalando e dando uma mamadeira para o bebê de Tamati Coffey, que acabava de voltar de licença paternidade, tá? Ele, inclusive, como o próprio nome disse, ele é de origem maori, né? Ele tem um acento diferente no A, que eu não sei direito como é que fica a pronúncia, tá? Ele, né, é pai, ele é casado com um homem, o Tim Smith, e eles tiveram o bebê Tutanekai Smith Coffey, tá? E aí ele foi com o bebê pro parlamento e ele precisava ali ficar de pé para falar no parlamento, e o presidente do parlamento pegou o bebê, botou no colo, deu uma madeira, tudo mais, todo mundo achou bonitinho, compartilhou, mandaram as notícias pra gente, então comentando aqui. E só aproveitando, Matias, né, que eu dei uma xeretada aqui no Twitter para ver se alguém tinha mandado alguma coisa, em primeiro lugar está a hashtag MacronLies, porque o Macron usou uma foto antiga, né, de incêndio na Amazônia para criticar o incêndio atual, né? Então eu estou chamando ele de mentiroso. Assim, ele pode ter usado a foto antiga, mas o fato tá tendo incêndio na Amazônia, né? De qualquer jeito, né? NASA, are you sure? Né? Mas então, só para constar aqui que também pega essa acusação contra o Macron de ter usado uma foto antiga, né? E o PCO está contra o Macron. E você comentou que no War dava 4 exércitos, a Oceania dava 2. Eram 4 territórios, dava 2. Ah, 2, então 2 exércitos a mais. 4 exércitos era a América do Sul. Não, a América do Sul era 2 também. África era 3, Europa e América do Norte 5, Ásia 9 ou 7. Agora não lembro. Ok, mas então, por isso que ninguém nunca liga para a Indonésia, para a Oceania. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. China retalia tarifas e taxa produtos dos Estados Unidos. Na verdade, assim, o bloco principal do programa foi, de certo modo, um Breaking News, porque a gente falou várias coisas de hoje, né? Mas aí, para salvar o Breaking News, veio a Reuters aí, com a notícia de algumas horas atrás, em que a China vai colocar 5 a 10% de tarifas em produtos que já são tarifados, tá? Um total de mais de 5 mil produtos, que incluem soja,
tá? Então, de interesse brasileiro. Além disso, petróleo cru, pedaços de aeronaves, né? Partes de aeronaves. O total aí de tarifas vai ser de 75 bilhões de doletas no comércio bilateral. Essa guerra comercial que está ficando cada vez mais azeda, uma queda de braço aí cada vez mais complicada, né? Mas é o breaking news aí que... Não é o breaking news que merecíamos, mas é o breaking news que temos. Já diria o Batman.